Quando nós pensamos no seminário, e nós pensamos nos temas que seriam decorridos aqui nos 3 dias, e aí quando nós falamos na segunda vinda do Senhor, que era para ser hoje ministrado o pastor Guilherme, mas ele teve um compromisso lá na igreja do Porto da Pedra, e aí nós tivemos que antecipar para sexta-feira, essa música veio no meu coração. Porque como o pastor Guilherme falou aqui na sexta-feira, e eu falo sempre, alguns zombam e debocham da vinda do Senhor porque acham que está demorando demais. Mas como eu digo sempre, como professor que sou, a Bíblia não tem ponta solta. O apóstolo Pedro nos afirma que, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é eterno, não existe ontem, nem hoje, nem amanhã. O apóstolo Pedro deu essa ideia para nós, só para nós tentarmos entender um pouquinho do que é a eternidade para Deus. Um dia nosso é como 1000 anos para Deus. Partindo desta primícia, quem acha que a vinda do Senhor está demorando, não tem nem 2 dias que Jesus, na verdade, foi para a eternidade. Porque não tem 2000 anos ainda que Jesus foi para a eternidade. Tem gente que fala assim, 2000 anos Jesus morreu. Não. Jesus morreu provavelmente no ano 30 da era cristã. Nós estamos no ano de 2022. Ainda faltam 7 anos para a possível morte do Senhor, para completar 2000 anos, para completar 2 dias. Então quem acha que está passando muito tempo, não passou nem 2 dias que o Senhor padeceu por mim e por você. Então, querido, esse discurso de que tem muito tempo que eu ouço isso, esse discurso não compete. Só fala quem não conhece da palavra. Quem diz que conhece da palavra, que entende da palavra e diz que está demorando muito tempo, definitivamente, ele não sabe nada da palavra. Porque, como eu falei, não passaram-se nem 2 dias. Isso é daquilo que nos dá compreensão, porque na eternidade não passou nem um piscar de olhos, nem um estalar de dedos. Porque Deus está além do nosso entendimento, do nosso tempo. Então, não vai tardar, é certo, como daqui a 12 horas estará dia, o Senhor irá voltar. E aí, a pergunta é, você está preparado para esta vinda? Para quando o Senhor te chamar? Para quando o Senhor vir nas nuvens? E aí, chamar para aqueles benditos do meu Pai? Será que você está preparado? Será que você vai ouvir esta palavra do Senhor? Ou será que você vai ouvir aquela palavra, apartai-vos de mim? É uma questão que a gente sempre tem que vigiar. Embora esse não seja o nosso assunto de hoje, é o nosso assunto de hoje também. E aí, nós estamos aqui hoje para falarmos do jejum bíblico. Alguém sabe o que é um jejum bíblico, gente? Sabe mesmo? Tem ideia real do que é um jejum bíblico? Jejum bíblico não é passar fome. Jejum bíblico não é ficar sem comer. Isso não é jejum bíblico. Isso é outro tipo de jejum. Jejum bíblico não é passar fome. Jejum bíblico não é ficar sem comer. Isso não é jejum bíblico. Se você achasse que era isso, sinto muito, mas você não sabe o que é jejum bíblico. Você acha que jejum bíblico é ficar sem comer? Se você acha isso, você não sabe o que é jejum bíblico. Então hoje eu vou te explicar. Eu só vou trabalhar a palavra. Eu não vou falar nada aqui de fulano, de escritor, de pai da igreja. Não, eu só vou falar da palavra. Do começo ao fim, só vou citar texto bíblico, tá? Eu não vou citar ninguém aqui, a não ser o dicionário da língua portuguesa, que vai dar a descrição do que é jejum, tá? Fora disso, é só Bíblia. Por isso que o nome é jejum bíblico, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje. Então, aqui, jejum. Dentro da língua portuguesa, no dicionário online da língua portuguesa, vai dizer ali para nós, olha só, lá no dicionário da língua online da língua portuguesa. Abstinência ou privações de alimento voluntária ou forçada por tempo determinado. Isso é um jejum. Não é jejum bíblico, isso é um jejum, ok?
Passa para nós aí, no outro dicionário também, lá, online também, abstinência de alimentos voluntária ou forçada por tempo determinado. Então, os dois dicionários online dizem mais ou menos a mesma coisa. E aí você tem várias aplicações para o jejum. Você pode ter jejum de várias coisas, além do alimento. Você pode ter jejum de conhecimento, é quando você não conhece sobre o assunto. Quando você não conhece, você, na verdade, está fazendo um jejum daquele assunto. Você não conhece, você não sabe o que é. Então, você nunca experimentou aquilo, você não sabe o que é isso. Então, é uma das colocações que se pode fazer no linguajar figurado. E aí, quando você faz um de jejum, você está interrompendo um período que você ficou sem comer. Então, essa palavra também é uma palavra de uso normal que você pode usar. Mas nós não estamos falando nisso. Nós estamos falando aqui, hoje, nós vamos fazer uma palavra chamada apologética. De comer, pastor? Não. Apologética, na verdade, vem da palavra apologia, que é uma defesa verbal. Essa defesa verbal significa defender uma tese com base em argumentos racionais e evidências para defender a comprovação da fé. A apologética cristã é a disciplina teológica focada em defender a veracidade do cristianismo contra seus opositores, contra o conhecimento desse mundo. Então nós vamos fazer aqui uma defesa o quê? Apologética. É uma defesa bíblica do assunto jejum. Ele não é baseado em outra coisa que não seja a palavra. Amém? Então a nossa defesa é uma defesa apologética. Ok? E aí, nós temos ali jejum, conhecido como o Yom Kippur. Alguém já ouviu essa palavra aqui? Pode levantar a mão, alguém já ouviu essa palavra, Yom Kippur? Essa palavra é uma palavra judaica, que é conhecida como o Dia do Perdão. O Dia do Perdão é o dia do Yom Kippur. Isso é o jejum bíblico. Agora você sabe o que é. Então repita comigo, jejum bíblico é o dia do perdão. Isso é o jejum bíblico. Agora você já pode dizer, pastor, agora eu sei o que é o jejum bíblico. O jejum bíblico é o dia do... Mas pastor, o que o dia do perdão tem a ver com passar fome, com ficar sem comer? É por isso que eu falei, jejum bíblico não é ficar sem comer. Jejum bíblico é o dia do... É assim que funciona, gente. Mas, pastor, da onde o senhor tirou isso? Da palavra, gente. Não estou inventando, não. É porque as pessoas falam, não vão na palavra, aí ficam falando um montão de coisa que eles entendem. Eles pegam no conhecimento humano, do conhecimento do senso comum, e aí trazem para você. Ele tem preguiça de ler a Bíblia para te explicar, você tem preguiça de ler para confirmar o que ele está falando, e aí fica nesse modo que a gente vive. Mas o perdão, o dia do perdão, isso é o jejum bíblico. Instituído por quem? Pelo Senhor. E aí, nós vamos lá no livro de Levítico, para entendermos o que Deus está falando com Moisés, para instituir o dia do perdão, o dia do jejum. Isso era um dia que se começava às 6 da tarde de um dia, e até o outro dia, às 6 da tarde, porque em Israel o dia é contado assim, não é como o nosso. De meia-noite de um dia até meia-noite do outro. De 0 hora até 11h59 do outro. Não, o dia em Israel começa no final da tarde, 6 horas de um dia até 5h59 do outro. Isso é um dia em Israel. Então o dia do Yom Kippur é um dia assim, é o dia do perdão. Feriado nacional em Israel até hoje. Porque nesse dia o povo se compromete em buscar ao Senhor. E aí, está aí em Levítico 23, o Senhor vai falar a Moisés. O Senhor disse a Moisés, Levítico 23 diz assim: o Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso solene, memorial, com toque de trombeta, santa convocação. Nesse dia vocês não farão trabalho nenhum, mas trarão ofertas queimadas ao Senhor. O Senhor disse ainda a Moisés: mas 10 dias deste 7º dia será o dia da expiação. Façam uma santa convocação. Aí vem o principal. Essa santa convocação é para quê?
humilhe-se e tragam ofertas queimadas diante do Senhor. Esse é o propósito do jejum bíblico. Porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar, será eliminada do povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, esse eu destruirei do meio do meu povo. Não façam nenhum trabalho neste dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês. Quer onde more. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do dia 9 deste mês até a tarde do dia seguinte. Vocês celebrarão esse sábado. Então nós estamos aqui, qual era a finalidade do jejum bíblico aqui? Da instituição desse jejum? Se humilhar diante de Deus. Se prostrar diante de Deus. A finalidade do jejum que o Senhor criou, a finalidade era se humilhar diante de Deus, se buscar a Deus, se prostrar diante dele, fazendo e reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Esta prática que Deus instituiu para o povo dele, para o povo de Israel, nesse jejum, nesse memorial, para estar trazendo sempre a memória, era feito como um ato de pertencimento ao povo de Deus. Toda vez que se fazia esse jejum, você criava a sua identificação com Deus. Eu faço jejum porque eu faço parte desse povo. Eu faço jejum porque eu faço parte do povo de Deus. Eu faço jejum, eu me humilho diante de Deus porque eu sou parte deste povo. Eu pertenço a esse povo, eu sou do Senhor. Então, por isso, eu me humilho diante dele. Então, o jejum ele era uma celebração anual que tinha por princípio se humilhar diante de Deus. Ele não tem nada a ver com esse jejum de você pedir coisas a Deus, de buscar em Deus para conseguir alguma coisa. O princípio do jejum não é esse. O jejum bíblico não tem esse princípio, não tem essa proposta. O princípio é buscar a face do Senhor. Buscar a Deus. Nunca coisas. Nunca. Em hipótese nenhuma. Você pode usar o jejum para buscar coisas. O princípio do jejum é para buscar a Deus. O Senhor das coisas. E não as coisas. O grande problema é que no passar dos anos, o jejum foi sendo corrompido. Ele foi sendo deslocado, desfocado, para se conseguir coisas e não buscar o Senhor. Esqueceu-se de buscar o Senhor para começar a se buscar as coisas. Começou-se a errar o alvo. Começou a se pecar. Ontem o pastor Renato Tolissano falava para nós aqui, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Então o Senhor instituiu o jejum. Vou usar o mesmo exemplo que o pastor Renato usou aqui ontem. O Senhor instituiu um jejum que é buscar a face do Senhor. É se humilhar diante. Aqui tem um ventilador aqui à minha direita. Então o jejum é buscar ali em direção àquele ventilador, buscar o Senhor, se humilhar diante do Senhor. Aí, no passado tempo, o que eles fizeram? Eles tiraram o foco desse ventilador e botaram naquele ali. Eles pegaram e fizeram isso aqui, ó. Foram torcendo a direção. A direção é aonde? É aqui. Aí os caras vão torcendo. Tem algum bombeiro hidráulico aqui, gente? Tem alguém que é bombeiro hidráulico? Não? Mas quem já trabalha com construção, tem um aqui, Ricardo ali, bombeiro hidráulico. Tem um irmão ali também. O bombeiro, quando ele está fazendo um serviço, e aí às vezes o cano não encaixa, e aí ele não tem a peça para fazer uma curva, aí ele fala, chama-se dar um grau, né? O cara bota fogo no cano e o cano faz uma curva. Funciona? Funciona. Mas é o correto? Não. Aí você pode falar, pastor, mas eu vejo um monte de gente fazendo jejum e conseguindo resposta. É a mesma coisa. É igual dar um grau no cano. Ele vai fazer o que você quer, mas é o correto? Não. Pode funcionar? Pode, mas está certo? Não. É a mesma coisa. Vai conseguir o resultado esperado? Vai, mas não é a mesma coisa, está errado. O certo é você fazer o certo. É você fazer o jejum buscando a Deus, se humilhando diante de Deus.
Por isso que Jesus fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas vos serão todas as suas necessidades, porque o que Jesus está falando ali são necessidades primais: comer, beber e se vestir. Necessidades primais. Mas você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É a mesma coisa o jejum. O jejum é para buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, se humilhar diante de Deus. E o negócio era tão sério que quem não fizesse isso naquele dia tinha uma pena capital. De tão sério que o negócio era. Mas com o passar do tempo, a igreja veio o quê? Deturpando o princípio da palavra. Mas pastor, era sempre assim? Sempre assim. Eventos extraordinários. E aí a gente vai ver no decorrer. Na palavra de Jesus falando a respeito do jejum. Nós vamos ver que não houve uma mudança nesse princípio. Nunca houve. Biblicamente nunca houve. O que houve é, como eu falei, conhecimento geral, senso comum. A igreja foi pervertendo a doutrina para se chegar onde nós estamos hoje. Mas é sempre buscando a face do Senhor, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é um jejum bíblico. Tudo que você vê além disso, considere anátema, porque não está dentro da palavra. O cara pode pegar a palavra e torcer, dar um grau para chegar lá, mas não está certo. Ele está fazendo uma curva que não funciona. Porque o texto é muito claro. É um memorial que se faz para buscar o favor do Senhor em humilhação. Não é coisas, é a presença e a face do Senhor. Então, isso é um jejum bíblico. Amém? E isso era feito como uma questão de pertencimento ao povo de Deus. Então, quando eu e você fazemos um jejum, nós estamos falando para Deus: Senhor, eu pertenço a Ti. Eu pertenço ao seu povo. Eu sou teu. O Senhor fala isso para nós. E aí eu tenho uma outra pergunta. Vira para a pessoa que está do seu lado aí. O jejum então é só para o judeu? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. O jejum é só para o judeu então? Não, gente, não é só para o judeu não. Aí está lá nós, no Novo Testamento. Jesus vai nos falar de jejum. E aí eu queria que você abrisse lá em Mateus 9. Jesus vai responder que o jejum não é só para os judeus. Ele não vai tirar o foco daquilo que eu já tinha falado. Mas ele não é só para o judeu. Olha só o que Jesus vai falar em Mateus 9, 14 e 15. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, ou seja, perguntar a quem? A Jesus. Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Será dias em que o noivo for tirado, então jejuarão. Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu para o céu. Ele foi tirado da sua noiva, que somos nós, a igreja de Cristo. Então, a partir da morte, ressurreição de Cristo e ascensão aos céus, passou-se a necessidade da igreja jejuar. Jesus falou: enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver no meio, eu sou o noivo. Quando você é padrinho de casamento, que você está ali se alegrando ali com o noivo, você está comendo e bebendo. Depois que o noivo vai embora, já era. Ele vai lá para a lua de mel, a festa acabou. Mas enquanto o noivo está presente, tem festa. Enquanto Jesus estava aqui, não tinha necessidade de você fazer jejum, você podia comer e beber. Mas quando o noivo é tirado, aí você precisa jejuar. Então a igreja precisa jejuar, porque o noivo não está conosco. Ele não está no nosso meio. Então,
O jejum não pertence só a eles, mas o princípio continua. Nós não estamos aqui através do jejum para buscar coisa, nós estamos através do jejum para buscar ao Senhor. É sempre assim. O foco não muda, o princípio não muda. Eles podem mudar o foco, mas biblicamente o foco continua e permanece. E aí nós vamos ver algumas coisas aqui. Esse jejum, gente, não é de agora que ele vem sendo corrompido. Não é recente que isso vem acontecendo. Não é na igreja da pós-modernidade que isso vem acontecendo. Isso vem acontecendo desde lá de trás. Sempre foi assim. Sempre corromperam. Sempre deturparam o jejum. Isso não é novidade não, gente. Vamos lá no livro de Isaías. 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo aqui, ó, o profeta já vai falar disso. Deturpando o jejum. Deturpando o dia sagrado do Senhor. O negócio estava tão sério na época que o Senhor fala através do profeta. Para fazer um jejum que agradasse a ele, o verdadeiro jejum. E aí ele fala aqui para nós, aí em Isaías 58. E aí o negócio estava tão feio que o Senhor diz através do profeta assim, ó, Isaías 58, de 5 a 7. Seria esse jejum que eu escolhi, que num dia só a pessoa se humilhe e se incline a cabeça, com um junco embaixo de si, com panos de saco e cinza? E o que vocês acham, o que vocês chamam de jejum é dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês desdobrem as correntes da injustiça, desfaçam a atadura da servidão, deixe livre os oprimidos, acabe com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam o que se encontram nu e não voltem as costas aos seus semelhantes? Percebe que essa frase aqui se assemelha muito ao sermão profético de Jesus? Lá no dia do grande julgamento. Porque lá no dia do grande julgamento, a lei que vai julgar é só uma. Só tem uma lei que vai julgar cada um de nós, que é o mandamento que o Senhor deixou. Jesus só deixou um mandamento. O mandamento que amemos uns aos outros como Ele nos amou. É a única lei que o Senhor vai levar em conta para julgar todas as nações. Ele diz lá, tive fome e não me deste de comer. Tive frio e não me vestiste. Tive sede e não me deste de beber. Estava preso e hospitalizado e não foste me visitar. É a mesma coisa aqui. Então as pessoas estavam fazendo jejum com outros propósitos. E não os propósitos de oferecer a mão e estender a mão necessitada ao aflito. Na época do jejum, tinha que se fazer perdão. Tinha que se perdoar as pessoas. Mas ninguém estava perdoando ninguém. Em Israel, de 7 em 7 anos, havia o dia do jubileu, que era o dia do perdão nacional dobrado. E a cada 50 anos tinha o dia aceitável do Senhor, que era o dia do encerramento de todas as dívidas. Mas nada disso era respeitado. Então o Senhor está clamando o povo, volte-se para mim, estenda a mão ao seu irmão, porque o dia do perdão, ele funciona daqui para lá, mas daqui para lá também. O dia do perdão funciona de mim para Deus, e de mim para você, e de você para mim. Eu não posso buscar o perdão de Deus se eu não te oferecer o perdão, se eu não buscar o seu perdão. Funciona assim. Ela é uma rua de mão dupla, tanto para os lados quanto para cima. Eu busco o perdão e Deus me oferece o perdão. Eu ofereço o perdão para você, mas busco o seu perdão também se eu errei com você. Funciona desta forma. O princípio é o mesmo para todos os lados. Quer seja horizontal, quer seja vertical. Primeiro eu busco verticalmente para Deus, depois eu busco horizontalmente para as pessoas que estão do meu lado. E o jejum funciona desta mesma forma. É o dia de pedir perdão. Se eu não fizer isso, eu estou fazendo qualquer outra coisa, eu estou passando fome, eu estou me privando de alimentos,
com qualquer outro objetivo, menos agradar ao Senhor. Então o jejum bíblico ele tem princípios. Então ele está dizendo, eu não quero que seja feita uma coisa rotineira, obrigatória. Eu quero que venha seguido de compaixão. Eu quero que venha seguido de bons exemplos, de fidelidade com o próximo. Que você estenda a mão ao próximo, que você ajude ao próximo, que você pense no próximo. Porque é o dia de estender a mão, de estender o perdão a quem está do seu lado. Porque sem isso não funciona o perdão para com Deus. Então o profeta está trazendo aqui, então eu estou falando 700 anos antes de Cristo. E aí lá em Jeremias 36 está mais ou menos chegando aí 600 mais ou menos antes de Cristo. Jeremias escreve uma carta, ele está preso. E ele escreve uma carta para o rei e para os nobres de Israel, através do primo dele. E ele manda que essa carta seja lida. E essa carta em nome do Senhor, Jeremias diz assim, Jeremias 36, do versículo 5 ao 7. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baraque: estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá. E o rolo que você escreveu, Jeremias tinha ditado para o primo dele, segundo eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum, no dia que Moisés tinha instituído. Leia diante de todos os de Judá, que vêm das cidades. Pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Então olha só o que Jeremias fala para o povo: se arrependam, se voltem ao Senhor, se convertam ao Senhor, se humilhem diante do Senhor. Quem sabe assim as súplicas de vocês serão atendidas. Sabe qual é a resposta do rei? Olha a resposta do rei. Está aí a partir do versículo 22 desse mesmo capítulo. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês do ano. Diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Judi terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu, que estava no braseiro. Ninguém ficou com medo, ninguém rasgou as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Ninguém estava nem aí. Só estava interessada no ritual. Ninguém se converteu ao Senhor, ninguém se humilhou diante do Senhor, ninguém buscou o favor do Senhor, ninguém se arrependeu, porque o jejum é arrependimento. Estavam fazendo cerimonial, mas o coração, ninguém fazia nada. Era só rito, era só externo, não tinha interno, não buscavam o Senhor. Estavam ali só para prestar uma conta. Só tinha uma cerimônia, vazia, como nós vemos hoje. Então você vê que o profeta avisou. E aí, queridos, daqui a pouco, vai chegar um exército batendo nas portas de Jerusalém. Tudo isso vai ser destruído. Porque o Senhor mandou os profetas avisando, falando com o povo, alertando o povo. Mas eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Eles queimavam a palavra do Senhor, porque era desconfortável para eles ouvir sobre o pecado deles, sobre a sujeira, sobre a corrupção. Eles não queriam. Aí o pastor Renato falava aqui ontem, entre ouvir o verdadeiro profeta, que traz o pecado à tona, que diz que precisamos nos arrepender, que precisamos rasgar os nossos corações diante do Senhor, nos humilharmos e nos prostrarmos pedindo misericórdia. Não, o povo não quer ouvir isso, não. O povo quer ouvir, 5 passos para a vitória. Quem quer? Todo mundo quer. As pessoas querem ouvir o falso profeta. O falso profeta que não confronta. O falso profeta que não diz o que é pecado. O falso profeta que fala, não vamos falar disso não, que espanta as pessoas. Vamos falar só coisas agradáveis. Essa cidade foi destruída, porque Deus avisou pelos santos profetas, mas ninguém queria ouvir. Marcavam um dia do jejum para fazer tantas outras coisas, menos para se humilhar ao Senhor. E é isso que nós temos visto.
Deturpação da palavra do Senhor, corrupção da palavra do Senhor, deturpando a palavra do Senhor. Pessoas que não têm compromisso com a verdade, pessoas que não têm compromisso com a palavra do Senhor, trazendo falsos ensinamentos. O problema não está lá fora, não, o problema está dentro das igrejas. Porque a apostasia, ela não começa no mundo, não, a apostasia é dentro da igreja. O apóstolo Paulo diz para o pastor Timóteo, olha só, nos últimos dias eles vão apostatar da fé. Ele não está falando do mundo, porque o mundo não tem fé. Ele está falando de quem? Da igreja. Porque vão dar ouvidos à doutrina de demônios, falsos ensinos. Isso não é novidade não, gente, é desde a época do apóstolo. Nós estamos falando ali dos primeiros 50 anos da igreja. 30 anos depois da morte de Cristo. As pessoas já estavam deturpando a palavra. Imagine hoje. Se aqueles que viveram com o Senhor, que sabiam do Senhor, conhecia a história do Senhor, já estavam se corrompendo, imagine hoje. Mas Deus sempre vai levantar pessoas para levar de volta a palavra, a santa palavra, a sã doutrina. É necessidade da igreja pregar. Então nós estamos aqui para pregar a sã doutrina do Senhor. Ninguém se converteu das palavras que o Senhor falou, ninguém se arrependeu, ninguém se voltou ao Senhor. A desgraça veio sobre a cidade. E aí, depois de que a desgraça se abateu por toda a cidade foi destruída, o povo foi levado cativo 70 anos na Babilônia. Depois de 70 anos, o Senhor vem e se lembra do seu povo, traz um rei estrangeiro chamado Ciro. Ciro liberta o povo para voltar à cidade de Jerusalém. Parte não quer mais, porque sabe que Jerusalém está destruída. E eles estão lá na Pérsia, eles estão na Babilônia, eles estão muito bem. Estão com emprego público, estão com um bom salário, ninguém quer voltar para Jerusalém, ninguém quer voltar para a terra do Senhor. Ninguém quer voltar à casa do Senhor para reconstruir a casa do Senhor. As pessoas estão preocupadas consigo mesmo. As pessoas não aprendem. É igual no nosso tempo. As pessoas não buscam o Senhor, as pessoas não aprendem com os defeitos da sua vida, com as coisas que acontecem. E aí o profeta Zacarias, ele vai falar lá, o profeta Zacarias já está bem depois desses eventos de Jeremias. Ele é pós-cativeiro. Ele vai falar, continua falando as mesmas coisas que os profetas falaram antes dele, que Isaías falou. O profeta Zacarias está aqui no ano 400 e pouco antes de Cristo. Ele está quase 300 anos depois de Isaías falando das mesmas coisas. O povo continua cometendo os mesmos erros. Desviando a função do jejum do Senhor. Desviando a função do jejum bíblico. O povo não muda. É a mesma coisa dos nossos dias. Cada um busca os seus próprios interesses, cada um busca os seus próprios caminhos. Abandonam a palavra do Senhor para ouvir palavras daqueles que satisfazem os vossos egos, as vossas vontades. Mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela vai fazer aquilo que o Senhor determinou desde o começo, trazer atenção e arrependimento aos corações. Então nós precisamos aprender e entender isso. Então o profeta Zacarias, no capítulo 7, ele vem dizendo... Capítulo 7, versículo 8, ele diz assim, a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, julgue segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, não oprimam o órfão, nem a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para não ouvirem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos, que tinha enviado pelo seu Santo Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio grande ira do Senhor dos Exércitos, vista que eu clamei, e eles não me ouviram. Eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Passava anos e o povo continuava com o coração duro. O profeta diz aqui que o coração estava tão duro que estava igual ao diamante. De tão duro que o coração estava. Mas o Senhor continuava enviando profetas para falar. Vocês precisam se voltar a mim. Vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Vocês precisam se converter dos seus maus caminhos. E aí vocês precisam se voltar a mim. E aí, queridos, os profetas do Senhor hoje continuam dizendo, nós precisamos nos voltar ao Senhor.
Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos voltar à palavra do Senhor, a buscar a essência bíblica, porque esta é a nossa função. Capítulo de Daniel, capítulo 10, Daniel faz muito sucesso. Você vê aí na internet, você vai buscar lá, jejum de Daniel, jejum de 21 dias. Você vai ver para dar e vender, gente. Vende muito esse jejum. Faz sucesso. As pessoas estão preocupadas em respostas do Senhor. Aí faz o jejum de Daniel. Sendo que Daniel não estava preocupado com a vida dele, não, gente. O jejum que Daniel fez não era por ele, não, era por Israel. Era pela nação. Ele estava buscando a Deus para a resposta da nação. Porque ele estava numa posição de privilégio, ele trabalhava no palácio diretamente com o rei. Ele estava ali para beneficiar o povo. Então ele ora ao Senhor, ele tem uma visão e ele não sabe o que está acontecendo. Ele não consegue entender a visão e aí ele busca ao Senhor por 21 dias. E aí o Senhor traz uma resposta. Mas a preocupação de Daniel não é carro novo, não é casa nova, não é uma porta de emprego, não é uma promoção, não é nada disso. Ele quer saber o que Deus tem planejado para o seu povo. A preocupação sempre é se preocupar com a vontade do Senhor para com o seu povo. O jejum não é para conseguir resultados pessoais. Nunca tem que ser. Porque o jejum tem um objetivo: buscar a face do Senhor. É sempre assim. Buscar o Senhor em favor do outro. Ele diz aqui, ó, não oprimam o órfão, nem a viúva, nem o estrangeiro, não prejudique o seu próximo. Você quer fazer o jejum? Faça em favor do outro. Pense em beneficiar o outro. Essa é a primazia do jejum, porque este é o dia do perdão. É você fazer por quem não merece, é fazer por quem não tem nada para te oferecer em volta. Você fazer alguma coisa por alguém que pode te beneficiar em algum momento, isso é fácil. Mas a Bíblia diz assim, ó, faça por quem não pode te recompensar, por quem não pode te dar nada em troca. Fazendo assim, grande será o seu galardão no céu. Porque é o Senhor quem nos recompensa. Então o Senhor tem avisado. E aí Daniel diz assim no capítulo 10. No terceiro dia do ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Aí olha aqui como é que o povo fala das coisas sem ler. Olha o que Daniel diz aí no versículo 3. Não comi nada que fosse... Ele diz que passou fome, que ele ficou sem comer. Tem gente que fica sem comer no jejum de Daniel. Faz uma coisa sem ler a Bíblia. Você vai ler lá. Pega no YouTube, vê. Ah, fazer o jejum de Daniel, passar 21 dias sem comer. É esse o jejum de Daniel? É isso que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele não comeu nada? Daniel fez a mesma coisa que fez lá no capítulo 1. Bebeu água e comeu legumes. Ele não ficou com fome, não. Então você vê que os caras não leem a Bíblia. Eles pegam, pô, legal, vou fazer isso aqui. Campanha do jejum de Daniel, aí não sei o quê. Aí traga uma oferta também junto. É sempre assim, gente. Não tem nada de palavra. O jejum está falando aqui, ó. Ele passou 3 semanas sem comer nada saboroso. Ele não passou sem comer, não, gente. Nem lê a Bíblia esses caras leem para fazer essas coisas, gente. Nem sequer a Bíblia eles leem para falar daquilo, umas coisas que eles não sabem o que é. Para você ver como é que o negócio é brabo aí fora. E vai ver quantas visualizações esses caras têm lá na internet. Muita. Eu boto isso aqui, vai ter 2. Porque eu não estou falando de resultado, não estou falando de carro, não estou falando de casa. Lá não, o cara fala que você fazer o jejum de Daniel, você vai ganhar uma casa, vai ganhar um carro, vai ter uma casa na praia. Aí, pô, tem lá 1 milhão de visualizações. Eu boto o meu lá, vai ter 300 que são os membros aqui da igreja, olhe lá. E olhe lá. Mas é assim, gente. Porque a palavra do Senhor, ela está aqui. Eu não estou inventando não nada, gente. O texto está aí na sua Bíblia. Não está só na minha não, é na sua Bíblia que está. Ele não comeu nada saboroso. Ele repetiu a dieta lá do começo do livro.
Ele falou para o cara, me experimenta aí, eu e meus amigos aqui, por 10 dias, a gente só vai comer água, só vai beber água e comer legumes, só isso. É o mesmo jejum que ele faz. É o mesmo princípio. Ele não fica com fome, não. Tem gente que aí, outra coisa. É como eu estou dizendo, os caras não lê. Eles só pegam a ideia para vender o negócio. Mas não tem conteúdo bíblico nenhum. E aí continua. Aí lá no versículo 14, coloca aí para mim, por favor. Versículo 14. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu... Vai acontecer com o quê? Vai acontecer com Daniel? Com a família dele? Com o que ele pediu em particular? Vai acontecer com o seu? Porque a visão se refere aos dias que ainda estão distantes. A preocupação de Daniel não era pessoal. Não tinha nada com ele. Não tinha interesse próprio. Ele não estava legislando e pedindo em causa própria. Ele estava preocupado com o seu povo. Então você vê que o jejum bíblico, ele funciona desta forma. Aí a gente vai mais um pouquinho aí na história. A gente vai chegar a um homem chamado Neemias. Neemias, ele vai jejuar, ele vai orar diante do Senhor. Neemias era um homem que estava num lugar muito bom, ele trabalhava no palácio, ele era copeiro do rei. Tinha um salário top. Tem gente que pensa que Neemias era escravo. Neemias não era escravo. Você pega lá o pastor pregando, Neemias era escravo. Neemias não era escravo, ele não conhece nada de história. Quando Ciro, rei da Pérsia, liberta o povo de Israel, só ficou na Pérsia ou na Babilônia quem quis. Eles saíram da condição de escravo, passaram à condição de servo ou de funcionários remunerados, como Esdras, como Neemias. Eles não eram escravos. Quem fala isso é porque não conhece história. E não conhece Bíblia também. É só ler a Bíblia com cuidado que você vai saber essa informação. Neemias era um funcionário pago. Tanto que ele investe dos recursos dele na reconstrução de Jerusalém. Como é que um escravo vai fazer tirar recurso do bolso? Escravo ganha alguma coisa? Não. Logo, ele era um funcionário muito bem pago. Ele estava trabalhando com o cara mais poderoso da terra, gente. Então a própria Bíblia se explica. Só comete erro quem quer. Então Neemias ali ele vai, quando ele ouve da destruição de Jerusalém, ele ora, chora, fica em jejum, o Senhor abre uma porta de oportunidade, ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros, para fortalecer os muros, para colocar portão na cidade, para fortalecer a cidade, para restaurar a cidade. Mas lá no versículo 9 ele diz assim: no dia 24 do 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiram um pano de saco e traziam terra sobre sua cabeça, isso era sinal de humilhação. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus. O jejum é para isso, gente. É para você se arrepender, é para você se converter, é para você se conversar diante do Senhor. É para você contar seus pecados, é para você se converter dos seus maus caminhos. Então o que ele faz? Ele faz isso diante do povo. Ele chama o povo. Ele era líder do povo, mas ele não estava preocupado com as aparências. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Senhor, em fazer cumprir a lei do Senhor. E aí ele ora, e eles leem a palavra do Senhor, eles passam o dia inteiro lendo a palavra, lendo a lei do Senhor. E aí o povo chora e se confessa de todos os erros que eles tinham cometido, tanto eles quanto seus pais. E aí há um grande avivamento, o Senhor age poderosamente no meio do seu povo, porque o povo se converteu dos seus maus caminhos. E é isso que diz lá em 2 Crônicas 7,14, se meu povo orar, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, só então, eu ouvirei dos céus. Existe uma regra para o Senhor agir em favor do seu povo. O povo precisa fazer o quê? O jejum bíblico. Só assim o Senhor vai ouvir a nossa oração. Então precisa haver o entendimento da palavra, para que o Senhor possa estar agindo a nosso favor. Eu coloquei aqui tipos de jejum que nós podemos fazer. E aí o jejum da expiação, que era esse jejum bíblico que Deus instituiu através de Moisés, ele durava um dia, do entardecer de um dia até o outro. E o povo buscava o Senhor ali. E aí tem o jejum de Esther, que Esther faz,
Para conseguir libertação para quem? Para si? Não, para o povo. Ela jejua com as suas servas e com o povo que morava na cidade de Susan durante 3 dias, em favor do seu povo. Davi, quando jejua pela morte de Saul e de Jonatas, ele jejua 7 dias. Em favor de si? Não. Em favor da família dos finados. Saul que tentou matar ele várias vezes. Mas ele amava Saul. E ele está jejuando pela vida dele. Paulo jejua 14 dias. Não porque ele queria, mas foi um jejum porque ele estava onde? No naufrágio. Ele passou 14 dias com pessoas no navio sem poder comer. Aí, é como nós lemos lá, o jejum ele pode ser pessoal, que eu desejo fazer, eu quero fazer, ou pode ser imposto a mim. Aqui foi imposto. Eles não comeram nada durante 14 dias. Porque o barco estava como? Igual peteca no mar. Sem rumo, perdido. Então, tem um jejum de Daniel que foi 21 dias. Sem comer? Não. Sem comer nada? Saboroso. Tem um jejum que é muito legal. Tem um jejum que Jesus fez no deserto de 40 dias, como Moisés também fez lá no monte. Mas tem um jejum que é o jejum que é imposto por outros. Foi o jejum que o profeta teve que fazer, o profeta Misael, quando ele profetiza contra o rei Acabe. Aí o rei Acabe fala assim, ó, profetiza aí. Aí ele fala, ó, vai para a guerra que você vai morrer. Aí o rei fala assim, ó, bota esse cara pão e água até que eu volte. Ele morreu, gente, comendo pão e água, porque o rei não voltou, o rei morreu na guerra. Esse jejum foi imposto a ele. Então existe esse tipo de jejum. Os prisioneiros geralmente ficavam em jejum a pão e água. Era um jejum imposto. Isso acontecia muito. Então lá no Antigo Testamento eu coloquei algumas coisas aqui que se fazia jejum. Havia um jejum que era o voto de consagração dos nazireus. Então o nazireu ele ficava proibido de comer vários tipos de alimentos. Nós vemos isso muito claro na história de Sansão. Sansão ele não podia tomar vinho, ele não podia comer bebida forte. Nada disso ele podia fazer. Então ele tinha o quê? Uma privação, ele tinha um jejum durante toda a sua vida imposto a ele, pelo Senhor, porque ele era um nazireu consagrado ao Senhor. E no caso de Sansão não tinha idade. Tinha um caso de nazireu que ele ia até 7 anos, alguns até 21 anos. Mas no caso de Sansão era por toda a vida. E Sansão quebrou todos os princípios que Deus determinou sobre a vida dele. Quando ele fala com Dalila sobre o seu cabelo, ali é só a cereja do bolo, gente. Sansão já tinha quebrado todas as alianças do nazireu, do nazariato dele. Todas. Não pode tocar em cadáver, ele toca em cadáver. Além de tocar no cadáver do leão, ele ainda come mel de dentro do cadáver do leão. Ele vai mais além. Mas ele não estava preocupado. Mas ele foi consagrado. Então existe também o jejum de arrependimento, que tem no caso de Samuel. Samuel, quando reúne o povo, lá em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, ele reúne todo o povo. E aí eles fazem um grande jejum. E aí eles se confessam diante do Senhor pelos seus pecados, em arrependimento ao Senhor. Existe o jejum de luto, como nós falamos que Davi fez depois da morte de Saul e da morte de Jonas, depois da morte de Abner. O jejum de aflições, que foi o jejum que Davi fez por causa do seu filho, que ele teve com Betseba. E aí ele vai fazer esse jejum ali, gemendo, chorando, mas o Senhor não responde. Existe também a busca da proteção. Essa aí vai acontecer quando Esdras vai e volta para Jerusalém, e ele pede a proteção e ele jejua para que Deus proteja não somente a ele, mas também a todo o seu povo. Então a preocupação nunca é pessoal, é sempre com o outro. E aí também tem vários tipos de jejum que aí o Senhor vai fazer. Daniel orando pelo Jerusalém, pelo seu povo, e ele vai orar e buscar ao Senhor nesse favor. Tem o jejum que o rei Josafá faz com o povo, quando eles são acometidos de uma grande invasão, uma tentativa de invasão ao reino de Judá. E aí ele conclama todo o povo a fazer um jejum buscando o Senhor, para o Senhor trazer livramento.
Mas o rei não está só buscando em causa própria, o rei está buscando em favor de quem? Dele, do seu povo. É sempre assim que o jejum é proclamado. No Novo Testamento, já tem outras propostas para o jejum. O jejum nos prepara para uma batalha espiritual. Diante de grandes desafios, o que Jesus faz depois de ser batizado? Ele é levado aonde? Ao deserto. Ele vai sozinho? Ele vai porque quer? Ele é levado pelo Espírito Santo. Para quê? Para se preparar para o seu ministério. E no final diz que ele teve fome. Natureza humana. Mas o jejum era por causa de quê? Por causa dele? Não era por causa de mim e de você. Porque muitas vezes Jesus pensou, cara, vale a pena? Lá no Getsemane, Jesus estava pensando, vale a pena, gente? Morrer para essa raça ruim ali? Eu estou falando de mim e você, tá? Essa raça ruim ali é eu e você, gente. Vale a pena? Mas ele foi até o final e cumpriu a missão dele. Por isso que nós estamos aqui. Valeu a pena ele ter morrido na cruz por mim e por você. Então nós vemos que a proposta do jejum, ela sempre está ali atrelada a outras pessoas. A presença do Senhor, ela deve estar sempre voltada quando nós fazemos jejum, buscar a face do Senhor, arrependimento. E aí se fazer jejum para quê? Para enviar as pessoas ao ministério. Quando diz que Paulo e Barnabé foram enviados, o que a igreja fez? A igreja estava jejuando para enviar a eles a uma missão evangelística, anunciar o evangelho a outras nações. Então a igreja está sempre envolvida fazendo jejum em prol de outros, nunca em causa própria, nunca em interesses particulares. E aí o apóstolo Paulo orienta aos pastores da igreja, quando forem ordenarem os ministros da casa do Senhor, os líderes da casa do Senhor, a igreja deve jejuar. Quando escolher os pastores, quando escolher os bispos da igreja, a liderança tem que jejuar, os membros têm que jejuar para que a escolha seja feita segundo a vontade do Senhor. Então você vê que o jejum, ele nunca é interesse pessoal e individual. Ele está sempre buscando o interesse do outro, ou o interesse da presença do Senhor nas nossas vidas. Então o jejum bíblico, ele contraria tudo isso que aí acontece. E aí quando você jejuar, você precisa jejuar com sabedoria e com entendimento. Quero que você abra aí em Mateus 6, Jesus falando do jejum lá no monte, no Sermão do Monte, Jesus ensinando formas práticas das coisas que nós devemos fazer. Mateus 6, de 16 a 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, apenas a seu pai, que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Então tem gente, estou jejuando aí uma semana. Ah, filho, que bom, já recebeu sua recompensa, tá? É assim, gente. Quando você estiver fazendo, não se promova, não. Ninguém precisa saber, não. É você e Deus. Ah, pastor, mas tem um jejum sabático. Gente, é uma oração que nós fazemos, não é em prol de nós, não, é em prol da igreja. A função do jejum sabático é orar em prol da igreja, é em prol da causa dos outros. É esse o jejum que nós promovemos na igreja, não é pessoal. A causa não é nossa, a causa é a causa da igreja. Por isso que nós proclamamos um jejum aqui sempre no último sábado. Não é pessoal nosso, não. A gente não vem aqui para nós, não. Nós viemos aqui para abençoar a igreja, abençoar e orar pelo bairro, orar pela nação. Esse é o jejum que deve ser feito. Então nós não podemos usar de aparências para ficar mostrando que nós somos mais santos do que ninguém, não. A finalidade do jejum não é essa. Ah, pastor, não faço jejum, não, sem problema nenhum.
Você vai dar conta diante de Deus. Ah, pastor, eu faço jejum um montão de vezes. Beleza, que bom. Mas está fazendo pelo motivo certo? Pela causa certa? A questão é essa. E aí tem um texto que é muito interessante, Mateus 10:1 diz assim: tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes poder, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsar e curar todo tipo de doença e enfermidade. Eu queria que você guardasse isso aí. O que Jesus deu ali? Autoridade sobre alguns, sobre os espíritos imundos, para os expulsar e curar todo tipo de doença e enfermidade. Aí eu queria que você avançasse um pouquinho aí na sua Bíblia e fosse lá em Mateus 17. Nós vamos ver um grande evento aí, que ele cria muita confusão no meio da igreja. E aí nós vamos ver algumas coisas aqui, que esse texto, como eu disse no curso de pregação e no curso de estudo bíblico, a Bíblia se explica pela própria Bíblia. O texto explica o texto, ok? Mateus 17 até o 21 diz assim: esse aqui é o evento que Jesus está lá no Monte da Transfiguração, desce, e aí tem um menino que está endemoniado, e os discípulos não conseguem expulsar o demônio do garoto. E aí, Jesus é chamado pelo pai do menino, e aí Jesus, diante dessa situação, Jesus faz a seguinte exclamação: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o demônio, saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou? Ele ficou liberto? Não, ele ficou curado. E Jesus repreende. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-los? Lembra que lá em Mateus 10, o que Jesus deu? Autoridade. Eles tinham autoridade para fazer isso, não tinha? A autoridade não foi dada? A mesma autoridade que Jesus usou aqui, Jesus não passou para eles? Aí, continua. Jesus respondeu: presta atenção aqui. O texto explica o texto. Júlia, consegue colocar aí o que eu coloquei? Lá dos slides? Isso aí é importante para nós. Jesus, no versículo 17, ele diz assim: ó geração incrédula. Certo? Pega aí. Geração incrédula aí. O que é perverso? É aquele que não segue aquilo que se manda. Ele não recebe ordens. Ele não segue ordens. Então Jesus está dizendo que os discípulos são uma geração incrédula e que não segue ordens. Certo? Pega isso aí. Mais na frente, no versículo 20, Jesus fala assim para eles: por que a fé de vocês, que vocês têm, é pequena? No versículo, lá no final do versículo 20, Jesus diz assim: nada lhe será impossíveis. Eu estou lendo aqui na versão NVI, mas na versão NAA é mais ou menos o mesmo. Jesus cita 1, 2, 3, 4, e ele ainda diz: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, tudo que vocês pedirem será feito. Então Jesus, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, para falar o quê? De demônio? Não, para falar de incredulidade e de pouca fé. O problema aí, que muita gente pensa assim, quando Jesus fala assim: esse demônio não sai senão por jejum e oração. Mas a ideia aí, gente, segundo o texto, Jesus não está falando nem da oração, nem do jejum. Jesus está falando do quê? Da falta de fé deles. O demônio não sai com quem é incrédulo. O problema deles não era a falta de jejum e oração, não. O problema deles era a incredulidade. Porque Jesus está apontando aí para eles direto é o quê? É a falta de jejum e oração? Não. É a incredulidade deles. Eles já tinham recebido poder para fazer aquilo. Por que eles não fizeram? Era por causa da falta de jejum e oração? Não, é por causa da incredulidade. O problema ali não era a falta de jejum e oração.
O problema ali é que eles estavam incrédulos com aquilo. Eles receberam uma ordem, eles receberam uma missão, eles tinham uma tarefa a cumprir. Eles tinham poder para curar as pessoas, igual eu e você. Não oro para curar não, porque vai que não funcione. Querido, você tem autoridade. Se o Senhor vai fazer a obra, aí é com Ele. Mas eu oro para que o Senhor cure. Ah, não, está muito enfermo, vamos orar para Deus levar. Que Deus orar para Deus levar, gente? Onde você aprendeu isso, rapaz? Que doutrina maluca é essa? Essa é doutrina de demônio, gente. Orar para Deus levar. Essa é doutrina de demônio, gente. Você recebeu autoridade para curar as pessoas, rapaz. Você recebeu autoridade para fazer os outros andar. Orar para Deus levar, essa é doutrina de demônio, gente. Isso não é doutrina bíblica, não. Pastor Denilson esteve lá no irmão Júlio hoje. Nós não ouvimos isso na época do irmão Júlio, pastor? Irmão Júlio no hospital, gente. Entre a vida e a morte. Vamos orar para o Senhor levar. Que orar para o Senhor levar, gente? O irmão Júlio está lá. Está acamado? Está, mas está vivo. Olha só. Isso é espírito maligno, gente. Nós temos autoridade para curar os enfermos. Nós recebemos essa autoridade dada por Jesus. Os apóstolos não são melhor do que eu e você. Você tem essa autoridade. Então você precisa entender, você precisa usar o poder. O problema deles aqui não era a falta de jejum e oração, não. A falta deles aqui era incredulidade. Aí tem gente que pega esse texto aqui, tem que fazer jejum para me dar poder. Não, o poder já foi te dado. Você precisa usar. Você precisa crer, você precisa confiar. Não adianta nada você fazer jejum e continuar incrédulo. Não adianta nada você subir um monte e continuar incrédulo. Não adianta nada passar fome e continuar incrédulo. O problema não é o jejum e a oração, não. O problema é a crença. É você crer, é você confiar, é você acreditar e fazer aquilo para o qual o Senhor designou a mim e você. Todos nós temos o poder do Espírito Santo para usar e fazer milagres. Não é para alguns, não, é para toda a igreja. Então nós precisamos entender que todos nós temos. Então aqui, esse texto aqui é usado para muita gente. Ah, não, você precisa fazer jejum. Não, você precisa crer. Fazer jejum, orar, buscar o Senhor. Mas você precisa crer para que o milagre aconteça. Amém? Entendido? 3 benefícios revelados na Bíblia para fazer jejum, gente. 3. Para a gente encerrar aqui, estou chegando lá. Primeiro, benefícios do jejum. Quebrar o domínio do pecado. Lá em Joel diz assim, Joel 2,12. Assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejum e com choro e com pranto. Quando você se converte ao Senhor, quando você se volta ao Senhor, o Senhor começa a agir. O Senhor começa a operar. Nós precisamos nos converter ao Senhor. Então, quando nós nos convertemos de todo o nosso caminho, com choro, com pranto, com jejum, com humilhação diante de Deus, Deus começa a operar a nosso favor. E aí o Senhor traz sobre nós o quê? No texto ali dele continua, o Senhor traz avivamento, o Senhor traz o Espírito Santo, o Senhor traz proteção, o Senhor traz graça e misericórdia sobre nós. O Senhor traz a boa parte, o Senhor traz o vinho novo sobre nós. O Senhor traz a bênção sobre nós. Então, quando nós fazemos isso, nós temos domínio sobre o pecado. O nosso coração fica blindado. O avivamento, o jejum traz avivamento. Lembra de Jonas, enviado a Nínive, que não quis ir, mas acabou indo? Ele proclama uma mensagem medíocre. Jonas faz o sermão mais rápido da história. Se converta ao Senhor, porque daqui a 3 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Olha a pregação do cara. Meteórica. Mas, rapaz, olha o resultado dessa pregação meteórica de Jonas. Jonas 3 diz assim, Jonas 3:5. Os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram sacos, desde o maior até o menor. Aí no versículo 10 diz assim, e Deus viu a obra deles. Deles quem? Dos ninivitas. Como se converteram do seu mal? O jejum deles era um jejum verdadeiro. Não é essa a função do jejum? Se converter dos maus caminhos, se voltar ao Senhor?
E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não fez. O jejum que eles proclamaram mudou o coração do Senhor. Porque eles fizeram a coisa exata que o Senhor tinha mandado, fizeram a coisa certa, jejuaram pelo motivo certo, pela causa certa, se arrependeram, mudaram de direção, mudaram de rumo. Então trouxe um avivamento, trouxe uma conversão coletiva, do rei até o menor da cidade, todos se converteram ao Senhor. A Bíblia cita que 120 mil homens tinham na cidade de Nínive, fora as mulheres, fora as crianças, que se converteram do maior ao menor, do rei até o menor. Então nós vemos como ali o avivamento aconteceu através do quê? Do jejum, através do arrependimento, através da confissão dos seus pecados, se arrependendo e se voltando ao Senhor. O jejum traz resposta da parte de Deus. Daniel 9:3 diz assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com orações, súplica, com jejum e com saco e cinza. Estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel, ou seja, o anjo, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou na hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido daquilo, das visões que você teve. Então o que trouxe para ele? Resposta. Ele buscou o Senhor com oração, com saco, com renúncia, com arrependimento, com humilhação diante de Deus. E aí Gabriel veio e trouxe a resposta que ele estava precisando. Quando nós fazemos isso, Daniel não é melhor do que eu e você não. Mas a gente precisa fazer o jejum pelo motivo certo. Pela causa certa. Aí a resposta vem. E aí, mais uma vez, Jesus falando lá, Mateus 9, 14, 15. Mateus 15. Mateus 9, 15. Quando o noivo for tirado, nós teremos que jejuar. Esse tempo é o tempo de jejuar. O Senhor ainda não está conosco mais. Então eu e você precisamos jejuar. Mas não podemos jejuar de forma qualquer, da forma certa, buscando ao Senhor em humilhação e arrependimento, convertendo os nossos corações ao Senhor, confessando os nossos pecados, fazendo as pazes com aquele que nos cercam, buscando nos arrependermos todos os dias, buscando a reconciliação com as pessoas que nos cercam. E aí Paulo, escrevendo a igreja de Colossenses, aí eu coloquei uma pergunta: até quando a igreja vai ter que jejuar? Até quando? Até quando, pastor, nós vamos jejuar? O apóstolo Paulo nos responde lá na carta de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 4 e 5. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também se manifestarão com ele em glória. No grande e terrível dia que o Senhor vai se manifestar, nós vamos manifestar com ele em glória. Até lá, nós vamos jejuar. Até lá, nós vamos continuar buscando a face do Senhor. Até lá, nós vamos continuar nos humilhando diante dele, reconhecendo que somos pequenos, que somos medíocres, que precisamos melhorar, que precisamos amar mais, que precisamos nos reconciliar com o nosso próximo, que precisamos abençoar o próximo. E aí a gente vai deixar morrer tudo que nos liga a este mundo. E aí ele fala: portanto, deixe morrer tudo que pertence à natureza humana, a imoralidade sexual, as paixões deste mundo, os maus desejos e a avareza. Tudo isso faça morrer. E aí, para isso, a gente precisa se esvaziar de nós. Nós precisamos nos humilhar e buscar o Senhor. Então, querido, o jejum bíblico não é nada disso que nós temos visto. Ele é se voltar ao Senhor de todo o coração. O que o Senhor instituiu para Moisés, o princípio é o mesmo. O modelo é o mesmo, nada mudou. É voltarmos ao Senhor de todo o nosso coração, porque nós pertencemos ao povo escolhido. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santo. Então nada mudou. Quando nós fazemos um jejum, é para abençoar a vida das pessoas que estão nos cercando. Pastor, eu não penso em mim?
pensa no reino do Senhor e na sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando eu oro por alguém, quando eu intervenho por alguém, quando eu faço algo por alguém, Deus age em meu favor. Provérbio diz: aquele que dá ao pobre, o Senhor o ajudará no dia mau. Não é ninguém que vai te recompensar. É o Senhor que faz por você. Quando você se compadece do pobre, quando você se compadece do necessitado, o Senhor vem em seu socorro. Isso é tão sério que tem vários milionários que investem em obras sociais porque eles acreditam que no dia mau Deus vai vir no seu socorro, porque Deus age por princípios. Deus age por princípios. Mas pastor, isso não é uma barganha? Não, porque está na palavra dele. Ele age por princípios. Então, quando eu me movo pela necessidade do outro, em orar pelo outro, em abençoar o outro, esvaziando de mim, das minhas necessidades, o Senhor começa a ouvir. Deus não deixa esquecer nada. Ele sempre está ouvindo as nossas orações, ouvindo a nossa súplica, mas nós precisamos voltar o nosso coração a estarmos com o Senhor. Então, querido, eu espero que essa lição aqui tenha batido no seu coração. E você, ao jejuar, você comece a lembrar que o Senhor quer que, mais do que tudo, você fique na presença dEle. Que você deseje estar na presença dEle com todo o seu coração. Não por causa de coisas, mas porque Ele é o seu Pai e Ele quer o bem para você. Então, eu queria que você ficasse de pé, chamar os músicos aqui. Nós vamos cantar uma canção. E aí, neste momento, essa palavra pode ter falado no seu coração e você, de repente, pensou: eu preciso buscar o Senhor, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Eu preciso buscar o Senhor, não pelo que Ele me dá, mas pela essência que Ele tem. E Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é a rocha da minha salvação. Tudo que eu tenho vem dEle, tudo que eu sou foi Ele que me concedeu. Porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Foram 3 dias que nós tivemos oportunidade aqui de falar. Foram 3 dias que nós tivemos oportunidade